Olá, gente querida! Hoje é o dia 18 de setembro. Hoje é sábado da 24ª semana do Tempo Comum. E é uma alegria muito grande tê-los aqui no nosso canal todos os dias, em torno da Santa Palavra de Deus. A gente vai meditando, vai rezando, pedindo que a palavra inspire a nossa vida, nos dê alegria, força, coragem para a missão, para o testemunho do Evangelho. Que bom que você está aqui conosco. E o texto de hoje é de Lucas 8, de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos no texto de hoje a parábola do semeador propriamente dita e depois a explicação da parábola, a pedido dos discípulos. Mas, entre uma coisa e outra, Jesus diz duas coisas importantes. Primeiro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa que nem todos têm ouvidos para ouvir. Até nós temos ouvidos. A grande questão aqui é para ouvir. Jesus então põe o acento na atitude das pessoas que estão ao seu redor e o escutam ou não. Tem gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que vê, mas não enxerga. Ouvir e ver
são meras ações dos órgãos, dos sentidos. A questão não é simplesmente ouvir. Eu estou ouvindo o barulho que está na rua lá fora, mas eu não estou direcionando o ouvido para lá. Eu não estou dando a atenção a este ruído. É apenas um ruído. Nós também vemos muitas coisas todos os dias. Há muitos estímulos visuais. A nossa cultura é a cultura da imagem, a imaginética é fortíssima. Mas eu não posso dar atenção. Eu não posso dar atenção a cada coisa, a cada estímulo visual. Mesma coisa com a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus complementa no versículo 10. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas. O que está por trás do discurso de parábolas são os verbos conhecer e ignorar. Revelar, por um lado, e ocultar, pelo outro lado. Isto é, ao mesmo tempo em que as parábolas revelam os mistérios do reino de Deus, elas também ocultam. Tudo vai depender da atitude com a qual nós nos aproximamos da parábola, com a atitude de acolhimento ou com a atitude de rejeição. A atitude do ouvinte é o segredo fundamental nesta parábola do semeador. Nas parábolas que Jesus conta, a imagem da semente é uma imagem central. Muitas parábolas provêm do ambiente da roça. Poderíamos dizer que há um triângulo muito importante para compreender as parábolas. O papel do agricultor, isto é, o papel do semeador, a força da palavra, a força da semente e também o terreno, a qualidade do terreno, isto é, a força e a atitude dos ouvintes. Agricultor, semente e terreno. O agricultor é Deus Pai, é o semeador, é Jesus. A semente é a palavra de Deus. E o terreno somos nós, sobretudo a nossa atitude para a acolhida ou não dessa parábola e desta semente, que é palavra de Deus a nós. Jesus então monta um esquema falando de 4 tipos de terreno. Primeiro, a semente sempre foi jogada, sempre foi semeada. A primeira parte caiu à beira do caminho. E no caminho, obviamente, ela foi pisada. Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e depois foi comida pelos pássaros. Jesus mesmo dá a explicação de cada elemento da parábola. Semente caída à beira do caminho e roubada pelos pássaros são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo vem e retira a palavra do coração deles, para que eles não acreditem, para que eles não acolham a palavra, para que eles não se salvem. Palavra proclamada, caída à beira do caminho e roubada por Satanás. Segundo, parte das sementes caiu entre o terreno pedregoso, sobre as pedras. Percebam que na primeira rodada a semente nem chegou a germinar. Caiu à beira do caminho e logo foi comida pelos pássaros.
Na segunda rodada, as sementes que caem em terreno pedregoso, há um pouquinho de terra. As sementes conseguem germinar. A plantinha ainda nasce, mas logo ela seca e morre, porque falta profundidade da terra, falta umidade. São aqueles que acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, se movem por um momento apenas. Na hora da provação, na hora da tentação, na hora da perseguição, a pessoa logo abandona o seguimento de Jesus. O terceiro grupo são as sementes que caem no meio dos espinhos. Percebam que há um crescente. Aqui a semente germina, aqui a semente cresce, aqui a semente se torna uma plantinha bastante razoável, mas depois os espinhos a sufocam e a plantinha morre. O que é que faz com que a palavra que foi semeada no nosso coração seja sufocada? Com o passar do tempo, as preocupações do dia a dia, a busca insana de riquezas, a busca dos prazeres humanos, isso faz com que a semente não amadureça, não se torne planta adulta, não produza frutos de vida, porque a semente até germina, até se torna uma plantinha, mas como não tem raiz em profundidade e as preocupações do mundo e da vida a sufocaram, termina que aquela plantinha vai secar, morrer, definhar, porque será sufocada pelos espinhos. Finalmente, a semente que caiu em terra boa, brotou, tornou-se planta, deu frutos 100 por 1, o máximo. O terreno bom são aqueles que ouvem a palavra com um coração generoso, conservam a palavra no coração, como Maria, e dão fruto com perseverança. Peçamos a Deus a graça de sermos bom terreno para acolher a palavra fecunda, generosa e eficaz, que é a palavra de Deus, semeada por nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Façamos esta palavra frutificar e produzir muitos frutos, frutos de vida, frutos para a vida do mundo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.